momento que ele é único, amém? É um momento especial. Juízes 4:9. Quem encontrou, diga glória a Deus. Olha o que está escrito enquanto vão escrevendo o nome, pondo no sapato. Depois que terminar tudo, vai terminar ali na rua, traz aqui para mim poder fazer o sorteio. Ó, e disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. É um trecho bíblico aonde Baraque vai até a profetisa Débora. E essa profetisa Débora foi a primeira juíza. E essa mulher, ela ficava debaixo das palmeiras profetizando. Quando Baraque vai até ela, vai para buscar uma palavra. Porque Israel estava sendo totalmente oprimido por Cícera. Cícera era um homem que oprimia Israel. Eu vou ler um texto para vocês falando um pouco dele. Em Juízes 4, Israel está vivendo um período de opressão. O povo havia se afastado de Deus e durante 20 anos sofreu sob o domínio de Jabim, rei de Canaã. Deus então levantou Débora, uma mulher profetisa e juíza. Débora recebeu uma direção de Deus e chamou Baraque para enfrentar Cícera. Quando Baraque demonstrou receio e pediu que Débora fosse com ele, ela declarou que a honra da vitória seria entregue a uma mulher. Eu tenho certeza que Baraque pensou assim: essa mulher será Débora. Já que a palavra profética veio, que a nossa vitória vai ser entregue pela mão de uma mulher, então, provavelmente, vai ser pela mão da profeta Débora. Mas ele estava equivocado, pois Deus levantaria no meio dessa trajetória uma outra mulher, por nome Jael. Esta mulher que estava na tenda, estava dentro da sua casa, era uma mulher, a Bíblia não diz que ela era profeta. Vamos prestar atenção? Pronto aí? Então vamos prestar atenção na palavra, por favor? A Bíblia não diz que ela era uma profeta, que ela era uma sacerdotisa, que ela era uma princesa. A Bíblia diz que Jael estava dentro da tenda, dentro da sua casa. E quando começa a acontecer esta guerra para que Israel fique livre desse perseguidor, por nome Cícera era um homem. A Bíblia diz que enquanto estão lutando, Cícera, que era um homem que tinha perseguido Israel, fazia 20 anos. E ele tinha muitos cavalos, carros de aço. Ele era um homem de guerra, ele era um homem perigoso, um homem que afligia, um homem que perseguia. Ele era o inimigo do povo de Deus. Ele foge para que ninguém mate ele. Ele foge. E quando ele foge, esse inimigo, diga comigo, inimigo, ele vai se esconder na casa de Jael, que é esta mulher chamada Jael. Então, preste atenção, eu vou explicar de uma maneira que vocês possam entender. Débora é profetisa, chama Baraque. Baraque, você precisa ir contra Cícera e pôr um ponto final nesta guerra contra o nosso povo, porque já dura 20 anos. Baraque pensa que a palavra profética que Deus ia dar aos inimigos pela mão de uma mulher, que essa mulher era Débora. Então ele diz: Débora, eu só vou para a guerra se você for comigo. Porque ele sabia que aquela mulher carregava uma unção do Espírito Santo.
que aquela mulher era a boca de Deus. E que se ela fosse na guerra, Deus daria vitória ao povo de Israel. Só que Deus estava preparando uma outra mulher que não era profeta, não era juíza, não era sacerdotisa. Era uma mulher que estava dentro do lar. Não era uma mulher que estava pregando no púlpito da igreja. Não era uma mulher que tinha dons espirituais. Era uma mulher que estava dentro da sua casa. Quando Cícera, inimigo do povo de Deus, foge, ele esconde dentro da casa de Jael. E ele diz para ela: me esconda. Me esconda. Ela recebeu ele, sabendo que ele era o inimigo. Ela deixou o inimigo entrar dentro da sua casa e se esconder dentro da sua casa. Ela foi, pegou leite, pegou coalhada, serviu para ele, e ele estava muito cansado da guerra. Quando ele comeu aquela coalhada, aquele leite, deu um sono nele, e ele adormeceu dentro da casa de Jael. Quando Deus deu essa palavra ao meu coração, eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar conosco? E Deus disse para mim: eu quero falar com as mulheres que têm deixado o inimigo se esconder dentro das suas casas e têm até mesmo alimentado o inimigo com leite e com coalhada. Imagine você, se você sabe que é um bandido perigoso, que persegue o povo de Deus, alguém que já matou tantos crentes, e você vai esconder esse inimigo dentro da sua casa. Esse inimigo hoje representa Satanás. E Jael representa cada uma de vocês. Jael representa cada uma de nós mulheres. Que muitas das vezes, por falta de sabedoria, deixamos o inimigo entrar dentro das nossas casas e alimentamos nossos inimigos. Eu quero que nesta noite você pense no que você tem alimentado o inimigo das suas almas. No que você tem aberto a porta, não somente da sua casa, mas a porta do seu coração, a porta da sua alma, e deixado o adversário ser alimentado por você. Muitas das vezes nós alimentamos o inimigo da nossa alma, com as nossas frustrações, com as nossas faltas de perdão, com a nossa preguiça, com a nossa raiva, com vários e M's coisas. É só o Espírito Santo que pode falar com você, aonde você tem alimentado esse adversário que você deixou entrar na sua casa. Bispa, na minha casa o diabo não entra, não. Deus falou que você tem até alimentado o inimigo dentro da tua casa. Quem sabe você tem alimentado o inimigo e você não tem orado, e tem alimentado o inimigo. Você fica na Netflix, você fica na novela, você fica gastando o teu tempo alimentando o inimigo e não alimenta a sua vida espiritual. É só o Espírito Santo que pode falar com você. Aonde você tem alimentado o inimigo na tua casa, dentro do teu templo, dentro da tua morada. Às vezes alimentamos o inimigo com isso daqui, ó. Às vezes alimentamos o inimigo com espírito de traição. Às vezes coloca aqui, está passando aqui, apareceu um homem aqui, daí você fica olhando, cobiçando, você está alimentando seu inimigo. Não está honrando seu esposo. Às vezes você está alimentando o inimigo quando você, com as suas colegas, fala de coisas que não agradam o reino dos céus. Eu não sei, é o Espírito Santo que vai falar com você, porque Deus falou comigo, tem mulher dando coalhada para o inimigo, tem mulher alimentando o diabo. Quando você dá leite, é para alimentar, para dar crescimento, né? Quem toma leite? Bebê, né? Ela estava fazendo o negócio crescer dentro da casa dela. Mas, de repente, o Espírito de Deus, eu tenho certeza, moveu sobre aquela mulher. E ela entendeu que a casa dela não era refúgio para o inimigo. Então ela toma uma decisão.
Deus chamou vocês aqui hoje, eu vi. Eu ia ministrar de uma outra forma. Eu estava preparando para falar outras coisas com vocês, mas eu senti a necessidade de fazer essa ministração para vocês descansarem, porque vocês estavam muito cansadas. Quando eu cheguei aqui, fui olhando para cada uma de vocês, eu fui vendo a canseira de cada uma. Canseira física, emocional, espiritual. Canseira, canseira, canseira. E Deus está falando com vocês. Será que esta canseira não é a gente mesmo que está alimentando o inimigo? Quiser servir um bolinho de chocolate para eles lá, pastor Elô? Tem um de chocolate ali, pega, leva para eles amam, né? Já? Então, nós precisamos rever aonde nós estamos alimentando o inimigo. Quando você dá leite para uma criança, é o primeiro alimento que você entrega para uma criança, é leite. E para que você amamenta uma criança? Para que você dá leite para uma criança? Para ela crescer. Então, cuidado. Será que você não está fazendo o inimigo crescer dentro da sua casa? Será que você não está alimentando Satanás dentro da sua casa com leite? Hoje nós precisamos decidir. Muitas das vezes nós alimentamos o diabo, renunciando uma vida com Deus. Preguiça de orar, preguiça de buscar Deus, preguiça da leitura da palavra. Às vezes nós alimentamos o inimigo na nossa casa com fofoca, com contenda, com briga. Às vezes você é briguenta. Você não pode ver teu marido em paz que você quer briga. Você não pode ver teus filhos em paz que você quer briga. Não tem sabedoria para conduzir as coisas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando os filhos da gente fazem alguma coisa, vocês sabem que o homem sempre é mais bravo. Ai, menino, parece que você gosta de trazer contenda do seu marido com seus filhos. Parece que você gosta de ter briga na tua casa. Parece que gosta. Não pode ver o homem quieto. O que você está fazendo aí? Você está vendo o celular aí? É uma insegurança. Você é briguenta, você é marrenta. Você tem que ser livre hoje em nome de Jesus. Você está alimentando Satanás com leite. Deus me deu essa palavra. Essa palavra não vem de mim, essa palavra vem do coração de Deus. Eu saí daqui, era 6 horas da tarde. Fui lá em casa tomar banho rapidinho para voltar. Já estava com tudo preparado. Deus me desmontou, me desconstruiu e falou, você vai falar de Jael. E eu falei, mas o que eu falo de Jael? Fala que estão alimentando o inimigo dentro da própria casa. Você alimenta a derrota. Não profetiza a palavra de bênção na tua casa. Está alimentando o inimigo. Eu quero que vocês pensem hoje. Feche os olhos de vocês em nome de Jesus. Feche os olhos. Respira. Segura 4 e solta. Tem que fazer isso o dia todo, tá? Isso vai oxigenar o cérebro. Vai trazer para você alinhamento na coluna. Vai trazer para você oxigenação. Vai trazer para você alívio. E agora é você e Deus. Diga, Espírito Santo. Comece a numerar. Quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana? Quantas vezes por mês? Eu estou alimentando o inimigo dentro da minha casa. Traz agora, Espírito Santo, na minha mente e no meu coração, tudo que eu estou fazendo, que eu estou alimentando o inimigo. Agora é você e Deus. Começa aí o Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito de Deus. Começa a enumerar, começa a trazer. Às vezes é uma coisinha simplesinha, mas você está dando leitinho para Satanás. O que você está dando leitinho para o diabo? Que o diabo está roubando as tuas forças física, emocional, mental, espiritual, está tocando nas tuas finanças, está tocando no teu casamento, está tocando na tua saúde. Pede para Deus te mostrar. Você olha torto lá dentro da tua casa, deseja mal para as pessoas dentro da tua casa, está alimentando Satanás. É você e Deus agora.
Faça uma autoanálise. Fala comigo, Espírito Santo. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: entra, meu senhor, entra, não tema, entra na minha tenda. Ela colocou o diabo dentro da tenda dela, com a boca dela. E sabe o que ela fez? Ela o cobriu com uma coberta. Fiquem com o olho fechado que eu vou ministrar agora. Ela cobriu o inimigo com uma coberta. Quem sabe você está cobrindo o adversário com uma coberta. Você está encobrindo algo dentro de você mesmo, que você tem medo de assumir. Você tem medo de se posicionar. E você está cobrindo o adversário, o inimigo com cobertor. Aquecendo ele. Colocando ele na tua cama, no teu leito. Junto. Quem sabe quando você vai ter relação sexual com seu marido, você pensa em outro homem. Você está encobrindo com o cobertor o teu pecado. Está alimentando o diabo na tua cama. Mulheres sozinhas que se masturbam. Estão cobrindo Satanás no teu quarto. Estão alimentando ele, cobrindo ele nas suas camas. Pensamentos de adultério, pensamentos de vingança ao deitar na cama, cobre com a coberta. De Deus ninguém esconde nada. É noite de alinhamento e conserto. É noite de consertar, é noite de parar de alimentar Satanás com leite. Ela pergunta para o inimigo: o que você quer beber? E ele fala: eu quero água. Mas ela não dá água, ela dá leite. Porque se você desse água para o inimigo, você mataria ele. Porque as águas do Espírito Santo iriam inundar a tua vida, a tua casa, e o teu inimigo ia ser morto. Mas ela alimenta com leite, ela dá crescimento para o inimigo. E o inimigo ainda fala para ela: se alguém vier perguntar se eu estou aqui, fala que não. Fala que eu não estou na tua casa. É assim. Pecado encoberto com a coberta. E daí quando alguém diz, quando a pregação fala, quando o pastor fala, quando o profeta profetiza, diz: não, é hoje que nós temos que consertar. Para que as nossas forças sejam restabelecidas. E nós não sejamos sugados pelo inimigo da nossa alma. Que entra na casa, é coberto com cobertor e alimentado com leite. Hoje esse diabo vai ser envergonhado. Então Jael tomou uma estaca. De repente ela se posiciona diante do inimigo que está na casa dela. E ela pega uma estaca. E ela vai, se aproxima dele,
com uma estaca e com um martelo. Quando eu vejo a ferramenta, olhem para mim agora. Quando eu vejo a ferramenta que ela usou para matar o inimigo. Quem aqui já assistiu o filme do Drácula? Quem aqui já assistiu o filme do Drácula? O que é um Drácula? É um demônio que ele faz o quê? Chupa e sangue é vida. É um demônio que suga o sangue. Como que nos filmes mata o Drácula? Não pega uma estaca e crava nele? É a única forma dele morrer? Essa mulher faz isso. Ela pega uma estaca, um martelo e fala: chega. Eu recebi você na minha casa. Eu cobri você na minha casa. Eu dei a cama para você deitar. Mas agora chega. Deus está falando, chega. Você tem que dizer chega. Ela pega então o martelo e a estaca e ele está lá dormindo. O pecado está lá engordando, tomando leite, coalhada, deitado na cama, coberto com cobertor. E ela toma uma decisão. Quando vocês fecharam o olho, Deus falou com vocês aonde que o inimigo está sendo alimentado por vocês? Deus falou com você, Rô? Falou? Deus falou com você? Falou com você? Falou com você? Falou? 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 Todos aqui receberam uma palavra? Que algo está fazendo você alimentar? Todos vocês? Todos? Alguém aqui não teve direção nenhuma? Todos vocês, Deus falou algo, né? Isso daqui, tu tem que parar. Foi ou não foi? Então agora você vai se decidir. Ela pegou a estaca, pegou o martelo, foi lá no inimigo dela e ó, pá! Matou ele na hora. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão se posicionar hoje contra esse inimigo que estava cobertinho e sendo amamentado igual um bebê. E você vai se posicionar. Eu não sei o que é. Pode ser um vício, pode ser uma maconha, pode ser uma bebida, pode ser um adultério, pode ser uma masturbação, pode ser um sentimento de inveja, de ira, inferioridade. O diabo também, ele é alimentado com as nossas limitações. E hoje nós vamos se posicionar. Então fecha os teus olhos agora. E diga: Deus, é hoje que eu pego a estaca, pego o martelo e dou fim nesse diabo que eu estava alimentando até hoje, porque agora chega, basta, eu me decido, em nome de Jesus, a dar um ponto final nisso, em nome de Jesus. Então agora você ora e mata esse diabo dentro da sua casa. Ore. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos como igreja de Cristo. Oramos como mulheres guerreiras. Oh, fique de pé, mulher de guerra e de pé. Nos colocamos contra esse diabo, esse inimigo, e hoje toma decisão, em nome de Jesus. Chega de alimentar o inferno, chega de alimentar o inimigo da minha alma. Hoje eu dou um basta na autoridade que é me dada, no nome de Jesus. Satanás, tu perdeu. Começa a declarar agora todas as áreas da tua vida que você estava alimentando o inimigo. Hoje você dá um basta. Se posicione em oração. Oh, posicione em oração. Posicione em oração agora. Dá um basta. Posicione em oração agora. Posicione em oração, mulher.
mulher. Posiciona, mulher. Posiciona, posiciona. Posiciona em oração. Posiciona em oração. Posiciona. Posiciona em oração. Posição, posição. Ricanta babaia. Posição, posição, posição em oração. Vai agora, guerreia, guerreia, guerreia. Coloca esse inimigo para correr da tua vida, da tua casa. Agora, chega, chega, chega. Eu não vou alimentar pecado. Eu não vou alimentar pecado. Ribacandarabacaia. Eu não vou alimentar pecado. Dá um basta hoje. Dá um basta, dá um basta, dá um basta, dá um basta. Oh, rababababar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 
não basta. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Era mandarai, xerebalaba. Eu dou um basta hoje. Diga, eu dou um basta. Diga, eu dou um basta. Eu não alimento mais o inimigo dentro da minha casa. Estenda a mão para o lado da tua casa e diz: sai daí. Sai da minha cama. Sai desse cobertor. Hoje eu declaro: você está morto, banido e fora. Por 20 anos cercou Israel, mas hoje o Senhor não basta. Pela mão de uma mulher, pela mão de Jael, diga: eu sou Jael, eu sou Jael, eu sou Jael, eu sou Jael. Ora bacandarabalabarabassou, rebabababarabarabandarabalabarabassou, rebalabarabaxerebalabalabaya, ribalabarabalabarabalabaya. Contempla o inimigo, contempla derrotado na tua frente. Oh, rabacandarabaya, labarabalabaya. Oh, reba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 ya. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia. Senta a mão um pouquinho. Glória a Deus. Você sentiu no teu espírito essa palavra? Alguém quer testemunhar algo sobre o que aconteceu aqui agora? Alguém quer falar? Alguém quer se abrir? Bispa, Deus falou comigo que eu estava alimentando o inimigo em tal coisa, em tal situação. E que agora eu estou posicionada, que eu não vou fazer mais isso. Alguém aqui quer contar alguma coisa? Não? Quer? Conta. Olha. Olha. Certo. Estava alimentando o diabo. Mas hoje você está decidida. Em o nome de Jesus. Cadê o óleo de unção? Deixa eu ver aqui. Eu vou dar o óleo de unção para você. E você vai ungir a sua boca. Põe seu dedo aqui. Você vai ungir a sua boca. Literalmente a sua boca. A sua língua vai arder. Quando a gente era criança, a mãe não passava pimenta na boca. Te passa óleo ungido hoje. Em nome de Jesus.
Hoje nós destronamos esse demônio da tua vida. Destronamos esse espírito de palavrão, que é um espírito hereditário que já vem dos teus antepassados. Deus hoje quebra esse demônio e destrona ele na autoridade que é nos dada em nome de Jesus. A tua boca é para adoração e louvor do Senhor. Satanás não terá trono na tua língua. Satanás não terá trono na tua mente. Satanás não terá trono nas tuas palavras, porque as tuas palavras serão direcionadas como espada. Ah, rabaia decanta lá, espadas que cortam, espadas que guerreiam, pela autoridade que é nos dada em nome de Jesus. Que o espírito de santidade na tua língua desça. Desça o espírito de santidade em o nome poderoso de Jesus. E nós anulamos esse espírito de palavrão em nome de Jesus. Por quê? Presta atenção. Todas as vezes que eu falo um palavrão, o demônio chega perto de mim. Porque cada palavrão é de um demônio. Então eu tenho uma amiga em Ouro Fino chamada Neuza. E ela falava desgraça, tudo era desgraça. Ela ia varrer uma casa, se ela tropeçasse, ô desgraça. A vassoura quebrava, ô desgraça. Daí um dia, ela estava, era quase meia-noite, ela trabalhava o dia todo, chegou do serviço, foi limpar a casa e ela proferiu desgraça. Quando ela proferiu o nome desgraça, bispa, sabe o que aconteceu, apóstola? Apareceu para ela um demônio e disse para ela, você me chamou? Sabe o que aconteceu com ela? Ela desmaiou, ela só acordou. Ela estava sendo atendida pelos médicos dentro de um pronto-socorro. Porque ela não lembra de mais nada. Ela só lembra que o demônio apareceu e falou para ela, você me chamou? Era a desgraça que apareceu para ela. Todas as vezes que nós declaramos um palavrão dentro da nossa casa, nós literalmente estamos alimentando o inimigo das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Anula esse espírito. Isso você pode prestar atenção. Os nossos antepassados falavam muito palavrão. Nós temos, graças a Deus, conhecemos a palavra e pela graça, favor merecido, nós temos que viver uma vida de santidade. Palavrão seja destronado agora, em nome de Jesus. É interessante, você viu que ela teve coragem de falar e ela recebeu ali uma grande libertação. Alguém mais quer falar? É duro, né? Sabe por que é duro? Porque Deus falou algo para vocês que mexeu no ego de vocês. Foi ou não foi? Mexeu no orgulho de cada um? Pois é. Então agora chega de alimentar o inferno. Vocês vieram aqui nesta noite. Eu confesso para vocês que eu tinha feito um cronograma totalmente diferente. Mas nesse intervalo de 6 da tarde para 7 horas, Deus falou comigo, Jael. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar sobre Jael? E confesso para vocês que já li essa palavra várias vezes e nunca tive uma revelação dessa. Nunca tive. Essa palavra, isso daqui que eu estou falando para vocês, é revelação do Espírito Santo. Eu não estudei para falar isso, não. O Espírito Santo falou para mim, Jael. Eu falei, Deus, Jael. Deus falou para mim assim, muitos estão colocando o inimigo dentro de casa e alimentando com leite para dar crescimento para ele. E você pode ver que ali ela chamou ele, ainda cobriu ele com a coberta. Aquecendo o adversário. Mas em nome de Jesus está quebrado hoje. Diga, está quebrado hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amadas? Vamos aplaudir a Jesus? Cadê o sapato? Glória a Deus. Vamos sortear um brinde aqui para vocês. Ah, tá. Então dentro do sapato não tem jeito de fazer o sorteio? Eu ia fazer o sorteio dentro do sapato. Eita, caiu ali, ó. Você está tirando a oportunidade de um. Vamos pegar esse que caiu. Quem é a Joyce Kelly? Você? Então você ganhou! Vai lá escolher um brinde para você. Deixa ela escolher, pastor Elô. Vai lá. É coisa de casa, né? Mas pode abençoar. Deixa ela escolher qual ela quer. É que a Elô que embrulhou, então ela sabe o que tem dentro. Ela fica querendo instigar a pessoa. Vamos ver mais uma? Vamos ver mais uma.
Nossa, mas vocês estão com muita sorte. Agora saiu a Diná. Vamos balançar mais aqui. Vamos chacoalhar bem. Tem um diferente aqui, azul. Vê se ficou nada aí dentro. Sofia! Vai lá escolhendo. Eu vou falando o nome, vocês vão escolher. Vasti! Vamos chacoalhar mais aqui. Se não sair nada para vocês não ficam tristes, não. Opa, o importante é tudo que nós estamos recebendo aqui. Maria Carolina. Ei! Já foi quantos aí, hein? Tem, vamos pegar esse. Estou tão cansada hoje, mas estou renovada. Vamos ver quem que é essa daqui que estava aqui escondidinha. Rosângela Costa. Tem mais? Vai vendo quantos mais que tem. Tem mais 2? Vamos ver quem é aqui agora. Gabriela! Tem mais? Tem mais um? Só mais um? Isabela! A Glória! A Isabela ficou com o último. É uma lembrancinha para alegrar os corações, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ter que encerrar, porque nós vamos comer agora, senão vai ficar muito tarde. Quero dizer algo para vocês, amados. Todo esse alinhamento que Deus trouxe para nós era a necessidade que nós tínhamos nesta noite. Deus tratou com cada uma de nós na nossa necessidade. Na nossa necessidade. Bispa, mas eu vim aqui, saí da minha casa, vim aqui, participei do spa, do sorteio e recebi uma palavra que eu estava fazendo o diabo crescer na minha vida. Mas hoje eu dei um basta nele. Diz que cobra mata no ninho, né? Então hoje vocês mataram a cobra no ninho. Amém ou não amém? Porque se vocês continuassem alimentando isso, ia trazer uma consequência espiritual para vocês terrível. Se vocês continuassem alimentando tudo que Deus falou aqui, porque tinha pessoas alimentando, teu casamento ia acabar, tua vida espiritual ia morrer. Então Deus te trouxe aqui e Deus está dizendo, é essa raposinha pequenininha que destrói a vinha. A Bíblia diz em Cantares que a raposinha destrói a vinha. Não é os grandes animais de porte grande que vai lá e destrói a vinha. O que é uma vinha? Uma plantação. Vamos imaginar um monte de uva plantado. Sabe quem que atrapalha lá? Não é os animais de grande porte, é a raposa. A raposa vai e ela come o fruto. Então, às vezes, é uma coisinha simples que Deus falou com você. Mas essa coisinha simples que Deus falou com você é o que vai desatar o teu milagre. E essa coisinha simples que Deus falou com você, se você continuasse alimentando, ia virar um bicho, um dragão, ia engolir você. Ia matar a sua vida espiritual. Sabe, gente, as pessoas começam a repetir os ciclos quando elas não são tratadas. Quando elas não dão um basta em algumas situações. Elas repetem ciclos. Elas mesmas cavam uma situação de luta e uma situação que bloqueia a vida espiritual dela. Então, se posicionem diante disso. Algo que o Espírito Santo falou comigo aqui, e foi em geral que o Espírito Santo falou para mim. Vocês não estão tirando tempo de oração. Muitas de vocês não estão dando a primícia para Deus. Como assim, Bispa Val? Eu oro, mas você não dá a primícia para Deus. Ao acordar de manhã, primeiro é Deus, depois é as demais coisas.
Temos que aprender a ter vida de comunhão, vida de oração, não deixar o inimigo entrar na nossa casa, cercar a nossa casa em oração, cercar os nossos filhos, cercar as nossas vidas, não dá brecha não adular não o inimigo, vamos, entra. Às vezes pessoas que você coloca na tua casa, para o teu mal, não é para o teu bem. Quem aqui lá no Instagram segue as historinhas da burra? Da burra? Vocês já viram? Eu sigo a burra, vocês não seguem? Pode seguir, não é nada de que vai ensinar coisa errada para vocês. É uma historinha de uma burrinha, não é um desenhinho de uma burra. Depois eu vou mandar para vocês. Então, essa burra, cada dia eles fazem uma história com ela. E essa burra vivia tão feliz com o burro, o marido dela. Tinha 2 burrinhos tão bonitinhos. E ela fazia tudo de bom para a casa dela. E tinha um dia da semana que o marido ia buscar cana e ela fazia o dia da guarapa. E ela, os filhos, o marido sentava e tomava guarapa. Um dia, então, ela vivendo muito feliz com o marido, com os 2 filhos, tomando guarapa, chega na casa dela uma burrinha amarela. E a burrinha amarela chega para visitar ela. Fala, amiga, cheguei. E ela gostava muito dessa amiga, porque elas eram amigas de longa data. Então, a amiga burra pede para ficar na casa dela. A burra amarela pede para ficar na casa da dona burra. E a burra diz, pode ficar. E ela fica. E passa um dia, passa 2. E daí ela fala para a burra assim, você anda tão cansada, você anda tão sobrecarregada, vai descansar hoje, que eu vou fazer o almoço para a tua família. E daí ela vai para o fogão, ela faz comida boa para os filhos da dona burra, para o marido da dona burra. E o marido da dona burra elogia a comida. Daí os meninos estão fazendo birra. Daí ela fala para a dona burra, não, deixa, eu vou levar eles para passear. Eu cuido dos meninos. E daí ela vai, agrada os burrinhos, cuida dos menininhos burrinho. Daí um dia a dona burra ela fala assim, vai dormir mais cedo, você está tão cansada, eu vou lá. E ela foi conquistando o marido da dona burra, foi conquistando os filhinhos da dona burra. Daí um dia, a dona burra inocente, tão inocente, fala para ela assim, fala para o marido assim, amor, leva uma coberta para ela lá no quarto, que está frio demais hoje. Daí o burro gosta do que viu. E daí a burra está dormindo e ela vem e fala para o seu burro, ô burro, quanto tempo você não dança? Vamos dançar uma dança. E despertou no burro o que a esposa não fazia há muito tempo, porque estava cansada. Eu quero falar com as mulheres casadas aqui. Às vezes a tua canseira é tão grande que você não está tendo tempo para o seu burro. Perdão, você é o amado, né? Então, nós temos que despertar. Enfim, vamos resumir a história da dona burra? Quando foi um dia, dona burra está trabalhando, quando chega em casa não tinha burro, nem burrinhos e nem amiga. Só havia uma carta escrita. Eu achei tão linda a sua família. Eu gostei tanto do seu marido que eu me apaixonei nele. Os seus filhos são como meus. E a gente resolveu ir embora e viver uma vida em família. A burra cai e morre de tanto chorar. Então, cuidado para quem você abre a porta da tua casa. Cuidado. Cuidado quem você coloca dentro da sua casa. Coloca para quem você se abre, conta os seus problemas. Às vezes, aquela que você acha que é amiga, está esperando você contar do seu marido para ela dar um bote no teu marido. Às vezes, você está tratando seus filhos maus e o marido está ficando tão estressado de ver a maneira que você trata os filhos. Nós temos que ter sabedoria. Diga que aqui não tem nenhuma burra. Só tem sábia. E nós vamos edificar o nosso lar. Cuidados as solteiras aí, as viúvas da burra, e a senhora se estrepou todinha, não foi? Não, a história da senhora acho que é pior do que a da burra, porque teve até morte.
Cuidado, mulheres carentes. Tá um negócio de mulher gostar de mulher agora, não tá mesmo? Nós tava vindo na rua aí, tinha duas mulheres se agarrando ali. Meu marido falou, misericórdia. Eu falei pra ele, é que os homens de hoje é tudo uns bananas, as mulheres estão se amoitando com outra. Por quê? Porque o Satanás está entrando na brecha da emoção. Cuidado. Cuidado com conversas. Ah, você conheceu aonde? No Facebook. Cuidado, hein? Cuidado. Tem uma pessoa aqui que é da nossa igreja. Tem uma pessoa aqui da nossa igreja que eu com a apóstolo estamos cansados de orientar essa pessoa. É um homem, não é mulher. Cansado de orientar. O ciclo na vida dele se repete toda vez. Ele conhece na internet, ele namora, se apaixona, dá o melhor dele, se estrepa todinho, desvia, cai. Daí eu com o apóstolo vão lá, levanta ele. Daí ele vai e conhece pela internet. Olha, eu não estou aguentando mais levantar o caboclo. Porque está repetindo ciclos. Você acha que você vai achar coisa boa aonde? Se conversa com você na internet, conversa com 1000. Eu tenho uma irmã que ela é solteira. Tá live isso daqui, apóstolo? Apóstolo Anderson? Tá live, meu filho? Tá live? Ah, então eu vou poder fazer a fofoca da minha irmã. Senão a minha irmã ia ouvir, ia ficar brava comigo. Você está contando de mim lá na igreja? Ela é de boa, a minha irmã. A minha irmã, ela é viúva. E a minha irmã estava conversando com um cara na internet. E o cara prometendo para ela mundos e fundos. Ela ligou para mim e falou, não acredito. Eu achei o amor da minha vida. Ele quer me levar lá para outro país. Ele quer isso, quer aquilo. Eu falei, ele quer tudo isso. Daqui uns dias ele vai querer tua conta bancária. Ai, mas vocês não acreditam que eu tenho capacidade de arrumar um amor. Eu falei, acredito. Dentro da presença de Deus. Quando foi um dia, o camarada começou a pedir dinheiro para ela. Ela ligou para mim e falou, bem que você falou. Teve uma mulher lá em São Paulo, que ela fazia parte da célula nossa lá em São Paulo, lá em Santana. O moço tirou dela 18 mil reais, tadinha. Manda para mim que eu estou indo na passagem de avião, estou chegando. Não chegou até hoje. Cuidado, Deus está falando porque tem casos aqui desse jeito. Eu não estou jogando palavra para o vento. Cuidado. Preserve vocês, ame vocês. Vocês são maravilhosas, cada uma com uma qualidade espetacular. Vocês são mulheres de Deus, ungidas do Senhor. Deus vai dar homens do coração de Deus para vocês. Eu abençoo todas as áreas da vida de vocês. Abençoo a vida sentimental de vocês. Declaro que vocês serão felizes todas, em nome de Jesus Cristo. Mas temos que ser sábia. Não podemos ser igual a dona. Amém? Fica de pé, porque as horas não esperam mais. Você foi abençoada, Maiara? Foi, Maiara. Maiara, minha nora. Maiara vai ter uma bebê. E nós abençoamos ela, uma menina que vai nascer, mais uma mulher que virá. Que o céu seja com ela. Como a boca de Deus foi com Débora, como a ousadia foi em Jael, que reconheceu e matou o inimigo. Que ela seja uma bênção. Sofia, Deus falou com você? Falou, Sossô. Estava dando mamar pro diabinho? Estava. Então, hoje nós temos que se posicionar. Minha apóstola, vamos orar, minha filha. Apóstola, mulher de Deus, ungida do Senhor, minha amiga querida que Deus me deu. Deus me apresentou essa mulher do coração de Deus. A apóstola veio quando eu falei para Deus, Deus, eu quero amigos do teu coração. Apresenta para mim os seus amigos. Eu quero os amigos de Deus, né? Se é amigo de Deus, a gente boa, não é? Apóstola, ora por nós. Ore por nós. Pai, em nome de Jesus. Alamara, Eu quero te Súria. agradecer, Senhor, pela vida de cada mulher que aqui esteve. Neste lugar foi tão poderoso, tão abençoado. Obrigada, Senhor, pela tua filha, Pai. Pelas orientações que o Senhor ministrou ao coração dela, para poder passar para cada uma de nós Amém. que estamos aqui. Senhor, hoje nós entregamos todos os nossos fardos diante do Amém. Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Quando Jesus. estava ali, o Senhor mostrava aquele jarro de água que ia jorrando, Senhor.
Ore ba 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 ba. Alabarabarabarabarabarabara. Obrigada por estar aqui esta noite. O Senhor sabe como está meu coração, Pai. E eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite neste lugar, Senhor. Obrigada. Obrigada porque o Senhor é um Deus Obrigada, que Deus. fala Obrigada. e age. Senhor, que tuas filhas ao voltar em tua casa, elas não desperdiçam esta palavra. Amém. Falado aqui, mas com ousadia. Aleluia. Elas possam plantar os pés nas casas aonde elas chegarem e realmente estacarem em ti. Amém. Força e vigor. Amém. Em nome de Jesus. E que seja um novo tempo para cada uma de nós. Obrigada, Senhor, Obrigada. pela vida da bispa Amém. do apóstolo Anderson, Amém. por esse ministério. Senhor. Amém, Obrigada pelos Jesus. amigos Amém, que o Senhor Jesus. colocou